Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia e esse é o canal do Tarô. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. E todos aqueles que já me acompanham, que estão aqui sempre assistindo, dando seu like, comentando, compartilhando, bem-vindo mais uma vez. É graças à energia de todos vocês que estão aqui sempre acompanhando que esse canal se mantém sempre positivo, com bastante energia positiva de todos, tá bom? Já convido vocês a deixarem seu like aqui no vídeo, se vocês gostam desse tema. Também se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, ajude nossa comunidade a crescer, trazendo mais luz, mais vibração positiva. E caso você já tenha um tema em mente que você gostaria de ver aqui nas leituras, deixa nos comentários, para que eu possa trazer. Eu gosto sempre de trazer as sugestões dos seguidores semanalmente, quando possível, tá certo? Hoje, como tema, dando continuidade a esse mês todo relacionado a relacionamentos, né? Bastante foco em relação amorosa. Eu vou trazer um tema bem específico. Sobre a possível volta, o retorno de um ex. Seja você um ex que você se afastou, se distanciou faz pouco tempo ou há bastante tempo atrás, aqui a gente vai mentalizar alguém que gostaria que sente uma certa saudade, que gostaria, né, de ter uma outra chance, uma outra tentativa com essa pessoa. E vamos ver, né, se ex retorna para sua vida, né, a pessoa do seu passado que você mentalizar, tá certo? Já deixa seu fluxo de energia livre para a gente poder fazer essa leitura. Vamos já começar a trabalhar. Antes disso, eu já convido vocês, caso vocês gostariam de uma leitura particular da sua energia apenas para a vida amorosa, profissional, o que for que vocês quiserem, entre em contato através do e-mail que eu deixo aqui embaixo ou na descrição. E lá a gente vê direitinho qual é a melhor forma de tirar. Gente, nós vemos tudo para poder marcar, eu explico direitinho tudo para poder marcar essa leitura particular, tá certo? Então, não perca a oportunidade e entre em contato. Também convido vocês a se inscreverem no meu canal no TikTok, eu vou deixar na descrição. Então vamos lá, começando, né? Vamos mentalizar na pessoa, né, do passado, um ex, alguém do seu passado que vocês gostariam de saber se retornará para sua vida. Para isso nós temos 3 opções: o bonequinho da cor amarela como primeira opção, o bonequinho da cor azul como segunda opção e o bonequinho vermelho da terceira opção. Mentalize, escolha aquela que chama mais sua atenção, que você acha um pouquinho mais bonito. Se você ficar na dúvida, fique à vontade, tome o tempo necessário, pause o vídeo para você escolher com calma. Caso você ache necessário ouvir mais de uma opção, fique à vontade também para ouvir. Às vezes tem uma mensagem, né, que é necessariamente para você ali na outra opção, tá certo? Para isso eu vou usar The Light Series, que vocês sabem que eu adoro, e o Trabalhe a Sua Luz, que eu também amo, tá? Para trazer conselhos aqui para vocês. Vamos então, primeira opção. Primeira opção. Já deixa seu fluxo de energia livre. Peço licença ao seu anjo da guarda, ao anjo da guarda da pessoa que a gente vai trazer aqui também nessa leitura, né? Pra gente poder trazer bastante direcionamento, clareza, verdade aqui e muita energia positiva, muito amor também, né? Acima de qualquer coisa. Vamos lá então. Primeira opção. Essa pessoa que vocês mentalizaram volta para sua vida? Esse ex, esse amor do passado? Vamos lá. Primeira opção, já deixa aqui seu like também, para que a gente possa engajar, né? Chegar a mais pessoas o conteúdo. Também se inscreva se vocês não estão inscritos ainda. E comente aqui um tema que vocês gostariam, tá certo? Todos os temas aqui são bem-vindos. Primeira opção, saiu na primeira linha a carruagem, 9 de espadas, 3 de paus. Segunda linha, rainha de ouros, a força, 10 de copas, que maravilha. Pajem de paus na terceira linha, o mago e rainha de paus aqui, tá certo? No oculto, o dependurado. Fazia um tempo que eu não trazia a carta oculta pra gente, né?
E agora uma cartinha aqui de conselho para vocês. Pra gente, né? Pra todos nós. Opa. Primeira opção. O que acontece aqui é que tem uma certa questão aqui de teimosia e orgulho, né? Por isso que não houve o retorno de vocês ainda. Esse orgulho, essa teimosia tem que ser trabalhada, né? Independente de ser uma pessoa que faz muito tempo que vocês se afastaram. O espelho. Muito interessante essa carta. Fundo do deck, jogue, né? Brinque. O que acontece aqui? Primeira opção. Vamos lá. Nós temos aqui no centro da mesa. Vocês sabem que eu sempre gosto de ver, né? A carta central. Nós temos a força. A força, como carta central para vocês aqui, fala dessa questão de uma pessoa talvez um pouco teimosa. Então, mesmo que faz muito tempo que vocês se afastaram, que não estão juntos, nós temos um orgulho aqui, uma teimosia. Digo orgulho porque nós temos o 9 de espadas logo em cima, né? Esse não querer dar o braço a torcer faz a pessoa justamente permanecer sempre no mesmo lugar e não houve esse retorno da pessoa. Então, o que acontece aqui, né? Nós temos essa teimosia, que é um pouco difícil aqui de trabalhar, né, na pessoa. Mas nós temos um relacionamento que a gente pode ver na primeira linha aqui, na primeira casa. A carruagem falando que é um relacionamento que caminhava bem, era como se fosse bem equilibrado entre vocês, né? Apesar, né, de teimosias, de discussões, nos momentos que estavam bons, né, eram momentos muito positivos. E eu vejo aqui mais momentos positivos, né, do que momentos negativos. A questão que teve situações que acabaram afastando vocês. O que foram essas situações? Situações, por exemplo, vocês tiveram uma discussão e não conseguiram deixar para trás essa discussão, ou você ou a pessoa amada, tá bom? A gente vê essa situação aqui, que houve um certo excesso de pensamentos, que eu posso falar, de preocupações sobre questões que às vezes era para ter deixado para lá, entendeu? Ou seja, né, aquela coisa de retomar sempre a briga, as discussões. Aí nós temos aqui também a Rainha de Ouros falando que vocês sempre foram muito positivas, muito decididas, né, na relação, sempre foram uma pessoa super otimista mesmo, entregou a estrutura, né, para a relação amorosa de vocês. Só que também nós temos aqui a teimosia, né? Como eu disse já no começo. Tem a teimosia, o orgulho um pouco, né? Esse orgulho, querendo ou não, dificultou, né? Até a reaproximação de vocês, o retorno. Assim como pode ter até causado, né? Para muitos de vocês, o término, o afastamento, né? E nós vemos aqui uma situação em que vocês têm que deixar as coisas fluírem, né? Vocês são umas pessoas bem livres, assim, de acreditar, confiar no universo e deixar. Vocês sabem quando as coisas vão caminhar e como tem que caminhar, né? Vocês sabem aceitar, até mesmo. Eu vejo aqui uma aceitação bem positiva de vocês, de apesar do afastamento, do desejo de retorno, que há uma aceitação aqui, né? Porque, de alguma forma, por mais que vocês pensam no retorno da pessoa amada, o engraçado que eu vejo aqui é que vocês provavelmente podem ter tomado partido. Veio de vocês o desejo de se afastar, né? Então vem esse desejo de se afastar que vem de vocês mesmas, né? Mesmos, e acabou fazendo esse afastamento. E talvez agora, por exemplo, se foram vocês mesmos, pode ser vocês que falaram, não, eu que terminei, então eu não posso dar o braço a torcer, eu não posso voltar atrás, né? Eu vejo bastante isso aqui muito forte aqui. É engraçado, né, que era pra ver se a pessoa amada retorna e pelo visto que quem se afastou aqui foi você, né? O que acontece aqui, primeira opção, nós temos no oculto o dependurado falando pra vocês terem clareza, observarem as coisas de uma outra perspectiva. Se foi vocês, como eu vejo que foi aqui, quem escolheu essa opção, provavelmente a maior parte aqui, 99%, que tomou partido de se afastar, né, para não brigar, por bem próprio, por o que for. Se foi vocês, aqui o Dependurado sempre fala pra gente olhar de uma nova perspectiva as coisas.
Então, às vezes você acha que, por exemplo, você se afastou e você acha que a pessoa não vai te perdoar e não vai querer você de volta. Tente observar de uma forma diferente, que às vezes não é bem assim, às vezes a pessoa quer mesmo você de volta, esse retorno, né? Então, eu não sei qual é a perspectiva aqui de vocês, porque tem uma perspectiva que está, né, que precisa ser olhada de uma forma diferente. Mas a gente vê aqui, primeira opção, que nós temos o 3 de paus, 10 de copas e a rainha de paus, falando que tem abertura completa para essa pessoa retornar. Tem abertura completa. 3 de paus fala de abertura de caminhos, né? De novos caminhos, novos horizontes, ou até mesmo os horizontes que a gente já navegou, né? 10 de copas falando de realização familiar aqui, né? É a carta da família feliz, né? Da realização amorosa. E com a rainha de paus, que é aquela que... a rainha de paus é a carta que emana energia e atrai o que emana. Então aqui tem uma possibilidade de retorno dessa pessoa imensa, imensa mesmo, muito grande, é muito aberta. Por isso que deu o dependurado no oculto. Eu vejo aqui que muitos de vocês acreditam que não há essa possibilidade de retorno, independente de ter sido você que se afastou ou não. Tem aqui essa mentalidade, não vai mais dar certo, foi bom enquanto durou, né? Nós temos também aqui no oculto, né, do trabalho de sua luz, a carta brinque, né, se divirta. Falando o quê? Vocês, pelo visto, estão nessa situação de acreditar que não tem retorno, mais possibilidade, e essa carta brinque, né? É como um pajem de paus, é um deixar fluir, deixar as coisas acontecer, não leve as coisas tão a sério assim nesse quesito. No quesito de vocês não colocarem peso de que a pessoa não me perdoou, ou eu não posso perdoar a pessoa, não tem chance de volta, entendeu? Tira esse peso e deixa as coisas, trate com leveza, porque aqui a gente tem o espelho falando que tudo aquilo que a gente recebe é reflexo da nossa energia, né? É reflexo de nós mesmos. Então, tudo aquilo que você está percebendo dessa pessoa, do seu passado, desse seu ex, na verdade, que você está vendo o reflexo de si próprio. É um convite para você observar a si próprio. O que você está enxergando nessa outra pessoa? Porque isso vai dizer muito mais sobre você do que a pessoa que você trouxe aqui nessa mesa, tá bom? Então aqui, primeira opção, recapitulando aqui pra vocês, né? Eu vejo, né, que é uma questão de orgulho que tá mantendo vocês afastados, principalmente da pessoa amada, pode ser o seu, né, na verdade, porque há grande chance de que foram vocês que tomaram partido do afastamento e agora acredita que a pessoa não tem, né, um interesse, um desejo de retornar, mas aqui a gente vê uma abertura completa de possibilidade de retorno dessa pessoa, tá? É muito grande mesmo a possibilidade. Aí nós temos aqui se vocês têm o desejo, esse é um conselho bem importante, tá? Se vocês têm um desejo que essa pessoa retorne, as cartas aqui falam que para você tomar algum tipo de atitude em relação a isso, né? De mostrar isso, demonstrar que você gostaria que essa pessoa retornasse. Às vezes uma indireta, não precisa, né, chamar para conversar, mas uma indireta, uma música que a pessoa sabe que claramente você tá falando sobre ela, sabe? É que tem pessoas que não conseguem entender assim tão fácil, tem outras que sim, mas demonstre, comece a trabalhar na sua energia de demonstrar e de ir em busca desse retorno. Porque aqui nós temos, né, que essa abertura vai trazer muita coisa nova para vocês, acontecimentos assim, que vai deixando tudo fluindo livremente. É como se isso fosse abrir abertura no fluxo, né, para as coisas acontecerem na relação de vocês. E aqui falando que vocês têm toda a possibilidade de realização. Está na mão de vocês, tá? A possibilidade de realização de retorno com essa pessoa que vocês pensaram. Mas para isso vocês precisam trabalhar essas questões, né, que ainda permanecem de orgulho, de mágoas, ou até mesmo de preocupações. Eu vejo aqui, que nem eu falei, esse medo, né, da pessoa rejeitar você, de rejeição. Isso tudo tem que ser trabalhado. Trabalhando isso, vocês vão conseguir claramente, tá? E aí vocês também
A força também fala daquele que domina, né? O leão, né? Aqui a gente tem a mulher com a leoa simbolizando a força, né? Então aqui falando justamente de vocês conseguirem o controle da situação de uma forma positiva, né? Então vocês vão e vocês tomam atitude, faz o que tem que fazer, vibra a energia certa e aí essa pessoa vem e retorna para a vida de vocês, tá certo? Primeira opção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Depois comenta aqui o que vocês acharam. Espero que essa pessoa amada retorne logo para os braços de vocês, para que vocês possam, né, realizar o amor que vocês merecem. Muito obrigada, primeira opção. Vamos lá agora, segunda opção. Bonequinho da cor azul. Vamos lá, já deixa seu fluxo de energia livre. Peço licença, seu anjo da guarda, ao seu protetor, para que a gente possa aqui trazer direcionamento, clareza, verdade, muita energia positiva. E também peço licença, o anjo da guarda da pessoa que traz aqui na mesa, para que a gente possa, né, ver tudo com bastante clareza e otimismo. Segunda opção, convido você, deixe seu like aqui para ajudar no engajamento desse vídeo. Também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E comente aqui um tema que você gostaria de sugestão dos seguidores. Todos os temas são bem-vindos. Primeira carta, 3 de ouros. Segunda carta, 8 de espadas. Muito interessante. Terceira carta, 4 de espadas. 4 de paus. 3 de copas. 5 de copas, 5 de espadas, o eremita, 7 de espadas, fundo do deck, 2 de ouros. Vamos lá, agora uma cartinha de conselho. Vamos lá. Confie no seu caminho. E fundo do deck, Ana, avó de Jesus Cristo. Certo. Então vamos lá. Segunda opção. O que acontece aqui? Nós temos, né, na primeira linha, 3 de espada, 8 de 3 de ouros, 8 de espadas e 4 de espadas, né? Então o que a gente vê aqui? O 3 de espadas falando que essa relação de vocês havia companheirismo, tá? Independente de quem vocês pensaram no passado de vocês, antigo amor muito antigo, recente, sempre houve companheirismo. Talvez seja por isso, né, ter esse desejo de retorno, ou esse pensamento constante, né, um certo, vamos dizer assim, que pode até, né, ter agora um arrependimento de, poderia ter dado certo, né, essa lembrança, esse saudosismo da relação, porque havia companheirismo. Mas vocês também têm que ver que nessa situação de vocês, houve muitos gatilhos despertados de ambas as partes, porque foi uma relação, pelo visto, que quis trabalhar muito essa parte de gatilhos de ambas as partes, tá? Tanto você quanto a pessoa pode ver que de traumas de relacionamento passado não curado, traumas que a outra pessoa tinha também, não é curado ainda. Isso foi um fator muito decisivo até para vocês não estarem juntos agora, né? Nós também temos aqui o 4 de paus falando que era uma relação sólida, uma relação bem estruturada, saudável. Isso é a forma que vocês, né, viam muito o companheirismo, relação sólida, mas ao mesmo tempo, provavelmente reflexo desses gatilhos, nós temos que havia um desejo de vivenciar novas coisas, de ter outras coisas. Às vezes a pessoa amada, por exemplo, né, a pessoa que vocês trouxeram aqui, esse ex, por exemplo, não acreditou que ia conhecer uma pessoa para passar o resto da vida junto tão rápido, né? E isso acabou trazendo aquele medo de não vivenciar novas coisas.
para algumas outras pessoas tem a possibilidade de que houve um triângulo, ou seja, né, um terceiro elemento que acabou causando o afastamento de vocês. Mas nós temos aqui esse desejo, né, de novas aventuras, de se divertir, de levar a vida mais descontraído, causando também esse afastamento de vocês, né? E aqui a gente vê que no final, olha que engraçado, né? De alguma forma, vocês não viam como essa relação poderia realmente acabar bem, por mais que tinha um companheirismo, tinha estrutura entre vocês, ainda assim vocês viam como se não fosse alguma dificuldade, né, que poderia ter, alguma coisa, um certo pessimismo eu posso falar, né, de que não ia dar certo, de que talvez não fosse funcionar, tinha esse sentimento de que não ia ser eterno, né, de que não ia funcionar. E aí nós temos aqui, né, o distanciamento falando que até, né, por essas questões até causaram esse distanciamento, essa sensação de não dar certo. E aqui eu tô falando das duas pessoas, tanto você quanto a pessoa que você trouxe na mesa. Vocês dois sentiam, né, que as dificuldades, que talvez era muito difícil trabalhar, apesar do companheirismo, apesar da estrutura entre vocês, causou esse afastamento. E esse afastamento até foi forte a relação de vocês, né? Porque tinha companheirismo, tinha estrutura, mas tinha gatilhos, tinha situações de traumas para lidar, novas situações, como lidar com o desejo de conhecer novas coisas, né, novas situações, ou até de, né, outras pessoas que apareceram ao longo do caminho de vocês, e aí veio esse afastamento para trabalhar a cura disso, ou seja, né, ao invés de, para não se tornar tóxico essa relação, né, para justamente conseguir prevalecer esse aspecto positivo, né. Mas o que eu vejo aqui para vocês, né, no oculto, já vou falar se vai ter retorno dessa pessoa amada, não. 2 de ouros aqui mostrando essa necessidade de equilíbrio, né? E aqui eu digo um equilíbrio, talvez equilíbrio próprio, não só da relação, mas equilíbrio próprio, ou a outra pessoa se equilibrar, junto com a Ana, a avó de Jesus, falando que é necessário um equilíbrio interno para poder criar bases, né, para o plano divino poder agir, ou seja, né, essas questões, esses gatilhos, essas outras situações acabavam causando um certo desequilíbrio que justamente acabava não favorecendo mesmo a situação de vocês, e por isso afastamento e tudo mais, né. Com todo amor aqui que eu vou falar, tá, o que tá dando nas cartas, mas agora aqui sobre uma possível volta. A gente vê aqui uma situação ainda de afastamento. Não tem um retorno, pelo menos não no momento previsto dessa pessoa, porque nós temos o 4 de espadas, o 5 de copas e o 5 de espadas. A gente vê aqui que é um afastamento devido mágoas, devido sofrimentos passados mesmos, e esse sofrimento, a pessoa sentindo que é melhor se isolar, se afastar, do que lidar, do que superar, do que trabalhar isso, tá bom? Então nós vemos essa situação. Também já avisando aqui que vejo uma pessoa aqui, por mais que tá afastada, procura saber um pouco de você, tá? Para algumas pessoas aqui, com certeza procura saber, através de amigos, através de redes sociais, tá? Mas, enfim, no momento agora, para vocês, segunda opção, não vejo um retorno, não vejo uma possibilidade de retorno do ex, dessa pessoa do passado que vocês trazem, porque ainda tem mágoas, ainda tem situações que a pessoa prefere se manter distanciada do que lidar com essas mágoas, do que resolver, tá bom? Mas nós temos aqui para vocês uma mensagem muito importante das cartas, segunda opção, que é: confie no seu caminho. Vocês estão caminhando para o caminho certo. Vocês entreguem para Deus. Deixa, que tudo vai acontecer. Aqui fala: se você soubesse que você está sendo amparada, o que você faria? Então aqui confie que tem um elemento divino, um ser superior, Deus, independente da religião, da sua crença, tem alguém lá em cima olhando, amparando e cuidando. Apenas confie. Se há esse afastamento, se não há probabilidade de retorno agora, é porque a necessidade de cura é muito maior, né? E
não é bom, por exemplo, um retorno agora para vocês voltarem para os mesmos padrões, né, de sofrimento, de brigas, tá bom? Então aqui, segunda opção, como conselho, resumindo, né, na verdade, deixa eu já falar resuminho aqui. A gente vê que era uma relação que tinha companheirismo, tinha estrutura, mas tinha aquela sensação de que não ia dar certo, ou de que de alguma forma não estava boa como estava ainda, por mais que tinha esse companheirismo, essa estabilidade. E aí trouxe também questões de gatilhos, como afastamento, vontade de vivenciar novas coisas e a necessidade de uma cura, causando esse afastamento de vocês, né? E no momento, sem uma perspectiva de retorno dessa pessoa para a vida de vocês, por questões de mágoas que ainda não foram tratadas, não foram curadas, e a pessoa amada se afasta justamente achando que é a melhor forma, né, para se curar, para se afastar. É uma pessoa que tem tendência a fugir dos problemas do que tentar resolver e lidar, tá bom? Então aqui, segunda opção, a gente tem 3 de ouros com 7 de espadas, falando que essa pessoa procura saber sobre você através de amigos, através de redes sociais, tá bom? Nós temos isso claramente aqui. Essa pessoa procura saber, e também para vocês irem atrás do que é melhor para vocês, no quesito assim de olhe para as pessoas que estão do seu lado te fazendo bem nesse momento. Porque essa mensagem, não sei, mas observe, né? Quem são as pessoas que estão realmente fazendo bem, que desejam o seu bem, tá bom? 4 de espadas com 5 de espadas, falando de não tenha arrependimentos do afastamento, não guarde arrependimentos do afastamento, deixe pra lá, libere, porque isso, querendo ou não, acaba estagnando mais ainda a energia e aí não consegue ser trabalhada a cura. Aqui a gente vê uma necessidade de trabalhar gatilhos, de trabalhar situações que vocês se sentiram, né, atadas, né? Por exemplo, a pessoa afastou de você e você até hoje não conseguiu lidar com essa situação. Aqui falando, né, de adquirir mais sabedoria e saber lidar para poder curar, poder tratar. Também pense que a relação teve, sim, momentos bons, claro, mas não fique somente sofrendo por aquilo, só pensando nos momentos bons. Aqui é como se fosse foi bom enquanto durou, mas também permita-se seguir o seu caminho, permita-se viver novas experiências, permita-se se divertir. Não fique literalmente chorando pelo leite derramado, né, aqui, né? Ou seja, né, não sofra pelo que você tinha de positivo antes, porque tem muita diversão, tem muita coisa positiva, novas pessoas para entrar na sua vida, enquanto isso, e muita alegria. Como diz aqui, confie no seu caminho, entregue para Deus e vá. Aceite o não retorno da pessoa no momento, porque tem algo ainda positivo para vocês extraírem dessa situação, tá bom? Segunda opção, recebam com muito amor, muito carinho, tá? Porque é difícil a gente querer uma pessoa de volta na vida da gente, a pessoa não retornar, né? Mas aqui, se a pessoa não consegue retornar agora, como eu disse, é melhor para vocês, para que não haja mais brigas, desentendimentos, e assim vocês consigam se curar, tanto você quanto a pessoa amada, e para quando houver, e caso vocês, né, no futuro ainda desejem retorno, vocês possam retornar de uma forma bem mais saudável, bem mais alegre, tá certo? Terceira opção, muito obrigada por essa leitura. Vamos agora então, segunda opção, né? Obrigada, né? Agora vamos para a terceira. Toda hora eu troco, né, os nomes, as opções. Terceira opção, bonequinho da cor vermelha. Vamos ver se essa pessoa amada que vocês mentalizaram retorna para a vida de vocês. Deixe seu fluxo de energia livre. Peço licença, seu anjo da guarda, ao anjo da guarda da pessoa que vocês trouxeram, que vocês mentalizaram, para que a gente possa trazer bastante direcionamento, clareza, luz, verdade aqui e energia positiva na leitura, tá certo? Vamos lá então. Terceira opção, mentaliza essa pessoa e vamos ver se há esse retorno da pessoa na vida de vocês. Não esqueça de deixar o seu like,
para ajudar no vídeo, no engajamento do vídeo, para que chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal se vocês ainda não estão inscritos. E também, caso vocês tenham alguma... Ai, que bonitinho os amantes, gente. E caso vocês tenham desejo de alguma leitura, algum tema específico, fiquem à vontade para vocês entrarem em contato aqui nos comentários. Me fala o tema que vocês gostariam de leitura e eu faço a sugestão dos seguidores pra gente com esse tema. Que legal! Muito interessante. 8 de copas. Uau! Tá certo. Vamos lá. Fundo do deck, a lua. A lua no oculto. Gente, eu adoro essa carta da lua, inclusive. Vamos lá. Agora, uma cartinha de conselho. Terceira opção, a gente já vê aqui um mago. Então, a gente tem um trabalhar divino, tá? Um trabalhar divino na situação, na relação de vocês. No centro da mesa tem Deus. O mago, né? Aquele que faz acontecer. Então, a gente já vê aqui, provavelmente, um retorno já acontecendo, até possivelmente, né? Pilar de luz. Fundo do deck, nós temos Lemúria, que é o lugar que a gente cria o céu na terra. Bom, já vou ler para vocês aqui, porque a carta fala, está acontecendo. Ou seja, a pessoa já retornando. Eu fico boba como que cada leitura dá uma energia diferente. Então aqui, primeira opção. Terceira opção, olha. Nós temos o mago no centro, falando que já está acontecendo. Um trabalhar divino já agindo, né? No centro da mesa, já tem esse acontecimento. Essa pessoa retornando. De alguma forma, mesmo que não tenha vindo diretamente, indiretamente essa pessoa já está retornando, tá bom? Aqui nós temos que vocês, terceira opção, vocês nessa situação sempre trabalharam assim, com uma energia super positiva, né? Eu vejo uma energia leve que vocês entregavam, né, para essa pessoa. Uma energia muito leve. Então eu vejo aqui que vocês mostravam muito carisma, uma energia muito forte para a pessoa. E que essa pessoa sentia isso, né? Essa energia de vocês. Vocês atraindo essa pessoa para vocês. A energia é muito forte. Nós temos também aqui o diabo, né? Falando dessa conexão, né? Uma conexão imensa. O diabo e o mago. Bom, não vou nem começar a falar aqui, né? Porque nós temos aqui uma situação totalmente kármica, totalmente de destino aqui, tá? Mas já vou falar explicando isso tudo. Então a gente vê aqui que você era uma pessoa que sempre se mostrou verdadeira, sempre se mostrou aberta, de uma energia quente, né? Quente que eu digo, sabe aquela pessoa que acalanta a gente, né? Você mostrava isso sempre pra relação, sempre foi essa pessoa de energia mais leve, o que trouxe, né? Inclusive a força dessa relação, né, de vocês. Porque vocês, nessa sua jovialidade, nessa sua forma de agir, sempre fez, até mesmo essa pessoa, eu vejo que era uma pessoa que sempre gostou de ser livre, uma pessoa que tem que ser conquistada mesmo para querer estar, né, do lado. O cavalo sempre simboliza a liberdade, não significa uma pessoa que quer conhecer várias pessoas, né, ficar com várias pessoas, nada disso, mas sim uma pessoa que sempre falou, eu tomo conta do meu próprio caminho, eu não preciso de ninguém, é como se fosse isso, né, e essa sua energia atraiu essa pessoa. Aí olha que engraçado, a gente tem outro cavalo, né, na segunda carta aqui, na casa do afastamento, falando o quê? Que vocês atraíam, mas de alguma forma essa pessoa achou necessário seguir outros planos, outros objetivos. Pode ser um afastamento por questões profissionais até, né, aqui. Então essa pessoa afastando para seguir outros objetivos, outros planos. Às vezes teve que se afastar por questão de trabalho, se mudando, indo trabalhar em outra cidade, algo do tipo assim, tá bom? E aí a gente vê que vocês tinham um laço, uma conexão entre vocês, uma atração física entre vocês que, pelo amor de Deus, né?
Vocês dois tinham muita atração física entre um outro. É uma energia extremamente forte, uma conexão imensa. Vocês estavam extremamente, né? Estão extremamente conectados. E o engraçado é que aí a gente tem um mago na carta do afastamento, simbolizando alguma atitude da pessoa ou sua, né? Que acabou trazendo esse afastamento. Olha que engraçado, vocês tinham uma conexão imensa, mas ainda assim houve ações, atitudes que acabaram, né, afastando vocês. Para algumas pessoas, pode ter a situação sim de outra pessoa agindo para haver esse afastamento, porque nós temos um ator principal. Às vezes, a espiritualidade causou esse afastamento para ser trabalhado outras coisas também, tá? Também pode ser isso, porque quando eu falo outra pessoa, não significa terceiro elemento querendo mal de vocês, nem nada. Mas pode ter até mesmo um trabalhar da espiritualidade, um trabalhar das energias, né? Para afastar por motivos que, por exemplo, não era o momento certo de vocês dois ficarem juntos, precisava ser trabalhado, ser acertado algo diferente na espiritualidade, tá bom? Nós vemos isso. Porque aí aqui a gente vê que vocês, 10 de espadas, falando que vocês mudaram de ideias, né, de concepção sobre a pessoa. Interessante. Vocês, 10 de espadas sempre fala de uma libertação, de uma transformação. Então aqui eu vejo como se fosse uma mudança de perspectiva, né, sobre a pessoa, sobre essa situação com a pessoa. Eu vejo talvez um desejo que vocês tiveram no passado de se libertar, tá? De se libertar, que eu falo assim, vocês sentiram, vocês perceberam essa conexão imensa e vocês mesmos falaram, não, eu vou deixar essa pessoa, né, livre para viver a vida que ela quer. Eu não vejo uma situação que foi vocês, até que para algumas pessoas sim, foram vocês que se afastaram, mas o que eu vejo na verdade aqui é como se de alguma forma você sentia tão forte essa conexão, você sentia tanto essa energia que você mesmo às vezes pode não ter aguentado, né? E aí a sua energia falou, preciso me libertar um pouco, e acabou, né, gerando todas as consequências do afastamento, tá bom? Aí a gente vê que foi um afastamento que não era bem isso que vocês queriam. Vocês acabaram deixando o afastamento acontecer, né? Não tentaram lutar para a pessoa ficar, dar certo, ou voltar, retornar. Vocês acabaram aceitando, acatando. Como eu disse, vocês percebiam essa força, né, essa conexão imensa entre vocês e precisaram se libertar e por isso deixaram esse afastamento acontecer. Mesmo não querendo, né? Acharam que era o melhor, no momento era o que vocês conseguiam ver, né, de opção, para não sentir esse peso todo. A gente tem um mega peso aqui na relação de vocês, muito grande mesmo. Então aqui, terceira opção, o que a gente vê no oculto, a lua falando de emoções profundas, imensas, não reveladas entre vocês. 2 lobos, né? E a água aqui simbolizando o sentimento. Nós vemos uma profundeza de sentimento que precisa ser exposta entre vocês dois, não reveladas ainda, tá no oculto. A lua, né? O oculto no oculto, ou seja, aqueles sentimentos extremamente guardados entre vocês dois. E aí a gente aqui falando, né, criando o céu na terra, né, criando, né, o nosso ponto de luz, né, nosso divino aqui na terra, e que está acontecendo esse momento divino. Ou seja, começa, né, esse início da expressão dos sentimentos. A gente já vê um início de expressão dos sentimentos, um andar, né, da engrenagem das coisas, da relação de vocês, né, do retorno da pessoa. Que lindo, né? Eu vejo já uma situação de retorno, de já estar acontecendo. Aí nós temos os amantes. Se a pessoa retorna na sua vida, vamos ver bem. Os amantes, 8 de copas e as de espadas. O que isso quer dizer? Os amantes, já fala, né, a carta. É a carta dos amantes, falando de uma situação que vocês vão... de uma situação de conexão, de equilíbrio da relação. O equilíbrio aqui da relação, a gente vê que
como que eu posso falar? Se libertando daquilo que não serve mais, pesos que não serviam mais, situações, pensamentos, ideias que às vezes não serviam mais, tá? E tendo uma clareza muito maior sobre a situação, sobre o amor de vocês. E é engraçado que a gente vê aqui também, o 8 de copas fala, né, da gente conseguir se libertar de uma realidade antiga, de uma situação antiga. O se libertar aqui que eu vejo é desse peso que vocês sentiam, dessa escravidão energética, porque então é como se fosse trazer leveza. O que eu vejo é isso, tira o peso imenso que tinha, que acabou causando afastamento, e agora deixa somente o leve entre vocês. Então aqui a resposta é se a pessoa retorna. Eu não só diria que sim, retorna, como já está retornando e de uma forma bem mais leve, as coisas de uma forma bem mais clara. Terceira opção, eu vejo aqui situações que sim, teve energias externas, né, espirituais ou não, principalmente espirituais aqui, que ajudou no afastamento e que aí por isso o divino, Deus, manteve esse afastamento para ser trabalhado. E agora, isso tudo se libertando e sendo claro, vocês percebendo com clareza que foi um momento necessário, que a espiritualidade afastou para vocês dois chegarem onde vocês vão chegar agora, né? E aí a gente tem aqui uma cartinha de conselho para vocês, terceira opção, falando, pilar de luz, sua vibração está crescendo, você é o oráculo. Então, está acontecendo, vocês estão recebendo, a gente vê aqui como se tudo que tivesse que ser curado, não curado, né, mas tudo que tivesse a ser libertado de peso, de energias, de coisa negativa sendo libertado, e agora só a vibração subindo. A energia de vocês estão muito próximas uma da outra e está trabalhando para vocês dois retornarem, tá bom? Você é o oráculo, você vê o que vai acontecer, você percebe, você sente, você recebe essa mensagem da espiritualidade. Terceira opção, resumindo aqui então, a gente vê que era uma situação de muita conexão, a pessoa automaticamente se atraía por você, mas de alguma forma vocês, né, decidiram se esquivar dessa conexão, desse peso que era tão forte da conexão, por ser pesada, por vocês não sentir, né, era muito forte a conexão de vocês. E agora, até mesmo por questões espirituais, às vezes tinham coisas que tinham que ser lidadas de questões espirituais, né? Trabalhado energeticamente. E aí vocês se afastam, essa pessoa indo atrás, percorrendo de questões profissionais, vocês também, claramente, né? Também situações aqui da espiritualidade ajudando no trabalhar da relação. Houve afastamento como um trabalhar da espiritualidade para ajudar, para ser melhorado e vocês assim poderem retornar, né? E vocês até permitindo esse afastamento quando aconteceu. E por fim, né, falando aqui que sim, os caminhos estão abertos para o retorno, não só como já está acontecendo de alguma forma, seja diretamente ou indiretamente, e nesse retorno vem abandono de sentimentos que não servem mais entre vocês, de mágoas, do que for que não servia mais, e uma clareza muito maior sobre toda a situação. A gente vê aqui vocês percebendo com muita clareza, terceira opção, o quanto que vocês atraíram essa pessoa e vocês nem sabiam, né? E aí é muito engraçado que a gente vê justamente os amantes e o 10 de espadas mostrando vocês percebendo a relação amorosa de vocês de uma forma, né, diferente. Vocês vão perceber toda essa situação de uma forma diferente. É engraçado que vocês têm muita coisa ali para perceber da relação de vocês, tá bom? Tomara que vocês conversem logo. Aí a gente vê aqui um trabalhar da situação de coisas que vocês achavam, né, que não seria tão bom assim. Um trabalhar bem positivo. A gente vê esse trabalhar para caminhar, né, para as coisas melhorarem, né, para não ter esses apegos, né, a ideias antigas. Cuidado para não se manter preso a sentimentos que não servem mais, de mágoas, de arrependimentos, de sofrimento, de ciúmes, do que quer que seja. Aqui a gente fala para vocês
não se prenderem a isso, se libertar e ir para novos sentimentos, deixar novos sentimentos chegarem. E aí a gente vê aqui, finalizando com a espiritualidade trabalhando, a reaproximação, o retorno do ex já acontecendo e tudo indo em direção a vocês, tá bom? Terceira opção, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Depois conta aqui pra mim o que vocês acharam. Me conte um pouco sobre essa pessoa que vocês mentalizaram. Muito obrigado. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês realizem, que recebam, né, o retorno da pessoa que vocês desejam. Ou se não, uma pessoa muito melhor, né? Para aqueles que às vezes não querem um retorno, né? Você tá aqui de curioso. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima leitura a todos vocês. Tchau, tchau, gente.